Nesse vídeo, vamos dar uma analisada nos investimentos que a Copel está fazendo e dar uma olhada na situação da dívida da empresa. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda desse ativo de nenhum outro, é apenas um vídeo educacional. E por gentileza, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. A maioria das informações desse vídeo eu peguei no site de relações com os investidores da Copel. Outras informações que não estiverem lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando para sempre olhar no canto inferior direito da tela para ter a fonte das informações que estarão nos slides. Vamos inicialmente entender como que está organizada a empresa Copel. Ao longo do vídeo eu vou falar sobre a Copel Geração e Transmissão, também chamada de Copel GET, vou falar sobre a Copel Distribuição, também chamada de Copel DIS, a Copel Telecomunicações, que foi vendida recentemente, a Copel Serviços e a Copel Comercializadora, que é responsável por vender a energia gerada pela empresa. Perceba que todas elas são 100% controladas pela empresa principal, que é a Copel. Cria-se diversas empresas assim para ficar mais organizada a distribuição dos serviços prestados. Agora vamos olhar para os indicadores de confiança da empresa, que significa a opinião das agências responsáveis sobre a capacidade da Copel em honrar seus compromissos. Pelos olhos dos investidores, os indicadores de confiança são utilizados como indicação da probabilidade de receberem seu dinheiro investido. Esses indicadores de confiança melhoram a relação entre a Copel e os investidores e reduz o nível de desconfiança que o mercado tem da empresa. Assim, é possível a companhia conseguir fazer dívida com juros mais baixos. Recentemente, a Fitch elevou o rating nacional para AAA da Copel e suas subsidiárias integrais, a Copel Geração e Transmissão, ou Copel GET, elevou da Copel Distribuição, ou Copel DIS, e as suas respectivas emissões de debêntures. Perceba também alguns motivos que levaram a empresa a ter essa nota. Risco hidrológico gerenciável, que foi visto no último vídeo que eu fiz da Copel, e o link está na descrição. Ganhos de eficiência na distribuição, graças aos investimentos que a Copel vem fazendo, e vamos abordar sobre isso ainda nesse vídeo. E investimentos no setor de geração de energia, que também vamos ver nesse vídeo. No ranking da Fitch, nós vemos que as notas vão de D até AAA. À medida que vai subindo, vai aumentando também o nível de confiança de crédito e à medida que vai descendo, vai aumentando o risco de crédito. Essa tabela da direita não é da empresa Fitch, e sim da Moody's, que é uma empresa parecida com a Fitch. Porém, seu critério de avaliação são diferentes, mas sua essência é a mesma. Eu peguei ela de exemplo para mostrar o nível de confiança das empresas que recebem a nota mais alta na escala. Essa tabela aborda a taxa de inadimplência acumulada de 5 anos, referente ao período de 1970 até 1997. Veja que as empresas que tiveram nota máxima apresentaram uma taxa média de inadimplência de 0,10%, sendo o mínimo de 0% e o máximo de 2,5%. Agora, olhando para os investimentos da empresa, vemos que para o ano de 2021, a Copel planeja investir 1,2 bilhão de reais no setor de distribuição e 623 milhões no setor de geração e transmissão. Para o setor de geração e transmissão, está sendo construída a pequena central hidrelétrica Bela Vista, que eles dizem que iria entrar em operação no primeiro semestre de 2021, e realmente entrou. No dia 12 de junho de 2021, a primeira das 3 unidades geradoras dessa usina Bela Vista entrou em operação comercial, sendo sua capacidade instalada de 9,8 megawatts. Quando as 3 unidades geradoras entrarem em operação, a capacidade instalada será de 29,8 megawatts, sendo que o investimento aproximado é de 200 milhões e a usina pertence 100% à Copel GET. Além disso, a empresa mostra que está construindo uma linha de transmissão de energia e diz que vai entrar em operação nesse ano de 2021. Em um comunicado, a empresa diz que no dia 12 de abril de 2021 recebeu a autorização final para a entrada em operação comercial da linha de transmissão, sendo que o investimento realizado foi de 192 milhões, e a RAP, que é a receita anual permitida, será de 38,6 milhões. Esses foram os investimentos na área de geração e transmissão para o ano de 2021. Agora, para o setor de distribuição, a Copel pretende investir em uma rede elétrica inteligente, que seriam melhorias em redes elétricas existentes e a instalação de medidores digitais inteligentes, que vai permitir à Copel monitorar o consumo de energia elétrica dos empreendimentos. Assim, ela vai ficar sabendo automaticamente caso ocorra uma queda de energia. Além disso, o usuário vai conseguir controlar o consumo de energia em tempo real através de um aplicativo. Agora, falando das microrredes, é cada vez maior o número de pessoas gerando sua própria energia através de placas fotovoltaicas, por exemplo.
sendo que muitas vezes a pessoa não consegue consumir toda a energia que gera. Então a Copel vai instalar pequenas redes de distribuição nesses locais para ela contratar a energia desses pequenos geradores e distribuir para outros empreendimentos, criando um pequeno sistema de energia para esses grupos. Agora o Paraná Trifásico. Aqui diz que a companhia vai implantar 25 mil quilômetros de rede de energia com tecnologia trifásica, que substituirão as antigas monofásicas. Basicamente funcionará assim: ao invés de ter um cabo de energia chegando em um local, vai ter 3 cabos de energia chegando. Então, se um deles der problema, ainda vai ter outros 2 para abastecer a região. Não sei se na casa de vocês é assim, mas geralmente ocorre de acabar a energia somente em alguns cômodos da casa. Isso acontece porque tem mais de um cabo de energia chegando na sua residência. Assim, quando dá defeito em um deles, a sua casa fica parcialmente com energia elétrica. Isso vai beneficiar muito o agronegócio e dar mais qualidade de vida para quem vive no campo. A gente viu anteriormente que a empresa está fazendo altos investimentos no setor de transmissão, geração e distribuição, sendo que atualmente esses são os setores da empresa que possuem maior margem líquida, que significa qual foi a porcentagem da receita líquida que foi transformada em lucro líquido. Quanto maior essa porcentagem, maior a rentabilidade. Veja que os 2 setores mais rentáveis são de geração e transmissão. Em terceiro lugar vem o setor de distribuição, sendo que são esses os setores que a empresa vem focando seus investimentos. Perceba que somando todos os serviços da companhia, a margem líquida fica com uma média de 20,98%. Porém, não é sempre que a empresa consegue manter essa rentabilidade. Isso aconteceu por causa do recebimento do PIS/COFINS, que foi registrado aqui nas receitas financeiras. Aqui mostra 1,8 bilhão recebidos. Para o ano de 2019, que não está na imagem, foi recebido 750 milhões. Agora, olhando para a rentabilidade entre os 2 anos de cada setor da companhia, veja que a rentabilidade do setor de geração piorou, já o setor de transmissão melhorou por causa dos novos projetos que entraram em operação. Mas a maior mudança devido a esse evento extraordinário, que foi o recebimento do PIS/COFINS, ocorreu no setor de distribuição, que possuía uma rentabilidade de 6,74% e foi para 15%, sendo que possivelmente a companhia não vai conseguir manter essa margem líquida elevada. Veja também para o resultado consolidado da companhia, que a rentabilidade saltou de 12,70% em 2019 para 20,98% em 2020, sendo bem provável dessa porcentagem continuar nesses valores de 20%. Vamos dar uma olhada em como está distribuída a dívida da empresa. A dívida bruta da companhia basicamente é somatório dos empréstimos e financiamentos mais as debêntures. Então, somando esses 3,1 bilhões mais os 6,5 bilhões, teremos 9,7 bilhões, que está bem próximo da dívida total divulgada pela companhia, que está em 9,6 bilhões. Agora, a dívida líquida seria a dívida bruta menos a quantidade de dinheiro que a empresa tem em caixa, e os títulos e valores mobiliários, que podem ser títulos públicos indexados à inflação com resgate em até 12 meses, ETF de renda fixa, entre outros investimentos. Veja que nas demonstrações financeiras a dívida líquida no dia 31 de março de 2021 era de 6,5 bilhões. Já na apresentação de resultado, a dívida líquida era de 6,2 bilhões. Grande parte dessa dívida líquida poderia ser quitada caso a companhia quisesse, porque veja na reserva de retenção de lucros que possui 6 bilhões, sendo essa reserva tem a finalidade de garantir o financiamento de investimentos da companhia. Já a reserva legal tem a função de resguardar o patrimônio da empresa. Veja também que ela vem conseguindo diminuir a sua dívida líquida ao longo dos anos, saindo de 8,2 bilhões em 2019 para 6,2 bilhões em 2021. Grande parte dessa redução aconteceu por causa do pagamento de debêntures, que estava em um valor de 8,5 bilhões no final de 2020 e caiu para 6,5 bilhões no mês de março de 2021. Além disso, veja que a alavancagem, que seria a dívida líquida dividida pelo EBITDA, caiu de 2,2 para 1,2. Agora a gente vai ver a dimensão da dívida da Copel. Veja que essa imagem é a mesma do slide anterior e mostra uma dívida líquida dividida pelo EBITDA de 1,2 vezes, que eu reproduzi nessa fórmula. Veja que hoje a alavancagem está em 1,2 vezes, sendo que a companhia divulgou que a alavancagem até 1,5 vezes ela vai distribuir 65% do lucro líquido ajustado em forma de dividendos. Entre 1,5 vezes e 2,7 vezes, ela vai distribuir 50% do lucro líquido e acima de 2,7 vezes, ela vai distribuir 25% do lucro líquido, que é o mínimo obrigatório.
Porém, nesse trecho fala que a alavancagem máxima será de 3,5 vezes. Então eu resolvi fazer o cálculo inverso para saber o valor da dívida líquida, que corresponde a esse 1,5 vezes, o 2,7 vezes e o 3,5 vezes. Então, nessa fórmula da dívida líquida sobre o EBITDA, a gente coloca a dívida líquida atual, coloca 1,2 vezes, que é a alavancagem atual, para descobrir o EBITDA, que vai dar um resultado de quase 5,2 bilhões, sendo esse o valor que vamos considerar. É claro que o EBITDA tende a crescer ao longo do tempo, mas eu estou apenas fazendo uma estimativa para entender a dimensão que a dívida líquida da companhia pode chegar. Sendo assim, seguindo a linha de raciocínio e considerando o mesmo EBITDA, substituindo o 1,5 vezes que aparece aqui e aqui, teremos para a alavancagem de 1,5 vezes uma dívida líquida de 7,7 bilhões. Agora, para o 2,7 vezes e multiplicando pelos 5,2 bilhões, teremos 14 bilhões. E para o 3,5 vezes, teremos uma dívida líquida de 18 bilhões. Ou seja, se a dívida líquida ultrapassar os 7,7 bilhões, então o payout da Copel será de 50%. Sendo que até 14 bilhões, que corresponde a 2,7 vezes, o payout ainda é de 50%. Mas se ultrapassar de 14 bilhões, vai passar de 2,7 vezes. Nesse caso, o payout será de 25%, sendo que o teto da dívida líquida é de 18 bilhões, que corresponde a esse 3,5 vezes. É provável que a Copel alcance essa dívida líquida de 7,7 bilhões. Não é certeza que ela vai fazer, mas é possível ela realizar uma emissão de debêntures de 2 bilhões de reais. Assim, a dívida líquida iria sair de 6,2 bilhões para 8,2 bilhões, ultrapassando esses 7,7 bilhões e entrando nessa janela de payout de 50%. Ó, gente, eu vou falar de novo. Eu não sei se ela vai emitir mais debêntures. O que eu quero dizer é que se a Copel começar a distribuir 50% do payout, eu não vou ficar surpreso. A gente viu que a dívida líquida da companhia está controlada. Agora vamos dar uma olhada nos motivos que a empresa se endivida, começando pelos empréstimos e financiamentos. Veja que em 2015 a empresa pegou um empréstimo para a destinação do capital de giro. E o que seria isso? Seria a subtração entre o ativo circulante, que é todas as obrigações que a empresa deve receber em um intervalo de 12 meses, menos o passivo circulante, que seria todas as obrigações que a empresa tem que pagar em um intervalo de 12 meses. Além disso, o capital de giro significa o dinheiro necessário para o funcionamento de uma empresa, sendo que ela fez esse empréstimo lá em 2015. Por isso que em 2015 o capital de giro líquido da Copel foi de 2,1 bilhões, maior que o capital de giro líquido atual, que está em 1,2 bilhão. Lá no ano de 1998, a companhia também pegou empréstimos para a reestruturação da dívida. E o que seria isso? Vou dar um exemplo no cronograma da dívida atual. Veja que em 2023 a Copel tem que pagar 2,4 bilhões da sua dívida. Então ela poderia pegar um empréstimo de 1,2 bilhão para pagar metade da dívida de 2023. Assim, esse 2,4 bilhões iria cair para 1,2 bilhão, sendo que ela iria continuar devendo 1,2 bilhão que ela pegou de dívida, mas ela poderia distribuir esse 1,2 bilhão entre os anos de 2025 até 2027. Se a gente colocar 400 milhões em 2025, 400 milhões em 2026 e 400 milhões em 2027, a companhia iria estar organizando melhor o pagamento da dívida. É claro que iria ter juros, mas não vamos entrar nesses detalhes mais profundos. O restante dos empréstimos emitidos pela Copel foi para fazer investimentos nos negócios da companhia, que engloba a implementação de usinas hidrelétricas, a implantação de linhas de transmissão, programas de eletrificação rural, aquisição de máquinas, equipamentos, bens de informática e automação. Outro jeito da Copel se endividar é através da emissão de debêntures. Veja que através de suas subsidiárias e da controladora já emitiu várias debêntures para inúmeros objetivos. Veja que em 2018 ela destinou os recursos para o capital de giro, porque se a gente for no ano de 2018 e fizer o ativo circulante menos o passivo circulante, teremos o capital de giro líquido negativo. Já no primeiro trimestre de 2021 foi positivo. Ela também já destinou o dinheiro captado para o pagamento da sexta emissão de debêntures, que seria justamente o mesmo fato que expliquei no slide anterior, mas vou explicar de novo rapidamente. Ela pode emitir debêntures para pagar uma parte da dívida de 2023. Se ela pegasse 1,5 bilhão e usasse para pagar essa dívida, então aqui iria diminuir em 1,5 bilhão, e ela iria dividir esse pagamento em 3 parcelas de 500 milhões.
colocando em 2025, 2026 e 2027. Lembrando que eu só dei um exemplo para ficar claro o que seria esse pagamento da sexta emissão de debêntures. Não quer dizer que ela vá fazer isso de novo. Olhando as outras emissões, nós vemos que grande parte delas foram para fazer investimentos na área de geração, transmissão, distribuição, na Brisa Potiguar, que é um complexo eólico, e em Cotia, que é um outro complexo eólico, e a Compagás, que é a Companhia Paranaense de Gás. Sabemos que a dívida bruta está em 9,7 bilhões e a dívida líquida está em 6,5 bilhões. O que vamos ver aqui é os indexadores dessa dívida. Perceba que 23% da dívida está atrelado ao IPCA, que tende a cair com o aumento da taxa Selic. Já 21% da dívida está atrelado ao TJLP, que significa taxa de juros a longo prazo. E a maior parte, que é de 55%, está atrelado ao CDI, que olhando para esse gráfico tende a acompanhar a taxa Selic. Então, para 2021, a tendência é uma taxa Selic de 7% ao ano. Sendo assim, os juros da dívida irão subir, mas não há motivos para pânico, porque é claro que a empresa previu esse cenário na hora de se endividar. Além disso, ela tem um capital de giro líquido de 1,2 bilhão. Quer dizer que depois de pagar esses 1,7 bilhão e o restante das suas obrigações, ainda resta 1,2 bilhão. A empresa também tem em sua reserva de retenção de lucros um montante de 6 bilhões, sendo que a finalidade dessa reserva é para garantir o financiamento de investimentos da companhia. Já a reserva legal tem o objetivo de garantir o capital social. Ela serve para resguardar o patrimônio do negócio. Agora a gente vai olhar o motivo das empresas se endividarem. Perceba nessa tabela que começa com a receita operacional líquida, vai para o lucro operacional bruto até chegar no lucro líquido do exercício. Perceba que quando falamos do lucro antes do resultado financeiro e dos tributos, primeiro é somado as receitas financeiras e descontado as despesas financeiras. Assim, gera o lucro operacional. Somente depois do lucro operacional é descontado o imposto de renda e contribuição social. Depois de descontar esse imposto é gerado o lucro líquido do exercício. Fazendo uma conta do imposto de renda e contribuição social no valor de 1,2 bilhão, dividido pelo lucro operacional de 5,1 bilhões, teremos 25% de imposto sobre o lucro da empresa. Caso a companhia não tivesse dívidas, perceba que essas despesas financeiras seriam somadas com as receitas financeiras mais o lucro antes do resultado financeiro e dos tributos. Sendo assim, somando os 4,2 bilhões mais o 1,8 bilhão mais os 973 milhões, teremos um total de 7 bilhões. Tirando 25% de imposto desse lucro, a companhia iria pagar 1,7 bilhão de imposto ao invés do 1,2 bilhão. Assim fica claro a importância da empresa ter dívidas. Depois de olhar os números da dívida da companhia, vamos olhar os múltiplos da dívida para saber como eles se comportam. Então, o primeiro indicador que vamos olhar é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, que tem o objetivo de mostrar qual a relação entre o capital dos credores, representado pela dívida bruta, e o capital da companhia, representado pelo patrimônio líquido. Para uma empresa ser considerada saudável, esse indicador é bom variar entre 0,4 e 1. Caso esse indicador passe de 1,5, vai possivelmente indicar um endividamento alto. No caso da Copel, a dívida bruta no final do primeiro trimestre de 2021 está em 9,7 bilhões e o patrimônio líquido está em 19,5 bilhões. Fazendo essa divisão, vamos chegar em um resultado de 0,498, indicando que a dívida está em um nível saudável. Aqui diz que 1,5 é considerado um endividamento alto, então eu resolvi utilizar 1,5 e o patrimônio líquido atual para descobrir qual seria o valor dessa dívida bruta para o endividamento ser considerado alto. Fazendo a multiplicação, teremos um valor para a dívida bruta de 29 bilhões, isso considerando que o patrimônio líquido da empresa não vai diminuir nem aumentar. Agora vamos olhar o segundo indicador, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, que seria quanto tempo a empresa conseguiria acabar com a dívida líquida caso usasse todo o seu EBITDA para pagá-la. Genericamente, quando o resultado for entre 2 vezes e 4 vezes, é considerado um endividamento equilibrado. Já quando estiver acima de 4 vezes, tem que analisar a empresa com mais cuidado. Eu peguei o EBITDA dos últimos 4 trimestres, indo do segundo trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021. Fazendo a somatória, teremos um EBITDA de 5,2 bilhões.
A dívida líquida, vamos considerar a do dia 31 de março de 2021, que está em 6,5 bilhões. Fazendo a divisão, teremos um resultado de 1,25 vezes. Perceba que no gráfico da apresentação de resultados da Copel, o índice de alavancagem é de 1,2 vezes e a dívida líquida é de 6,2 bilhões. Pelo nosso cálculo, teremos o índice de alavancagem de 1,25 vezes, que está bem próximo do 1,2 vezes que apareceu na apresentação. Agora, olhando para o indicador 3, que é o EBIT dividido pelas despesas com juros, veja que o EBIT é o lucro líquido somado com os tributos sobre o lucro mais as despesas financeiras líquidas, que é o mesmo que o resultado financeiro. Esse indicador mostra se a empresa está conseguindo gerar caixa para pagar suas dívidas. Genericamente, olhando para o indicador, quando ele está entre 3 vezes e 4 vezes, costuma indicar um endividamento equilibrado. Quando está entre 2 vezes e 3 vezes, indica que a dívida é alta, mas ainda sustentável. E quando está abaixo de 2 vezes, indica que a dívida está alta. Então, vamos dar uma olhada nesse indicador utilizando a Copel de exemplo. Vamos utilizar o resultado consolidado do ano de 2020, que seria a somatória de todas as atividades da empresa. Para encontrar o EBIT, devemos somar o lucro líquido, que foi de 3,9 bilhões, mais o imposto de renda e contribuição social, que foi de 1,2 bilhão, mais as despesas financeiras, que foi de 973 milhões, menos as receitas financeiras, que foi de 1,8 bilhão. Sendo que as despesas financeiras líquidas ou resultado financeiro é igual às despesas financeiras menos as receitas financeiras. Eu resolvi escrever as duas aqui. Seguindo a fórmula, vamos dividir tudo isso pelo imposto de renda e contribuição social, mais as despesas financeiras, menos as receitas financeiras. Teremos como resultado 10,33 vezes. Isso significa que a empresa está conseguindo gerar caixa para pagar suas dívidas. Vale ressaltar que houve um evento extraordinário aqui nas receitas financeiras, que foi o recebimento do PIS/COFINS. Por isso esse múltiplo ficou tão elevado, mas a gente viu ao longo do vídeo que a Copel está com uma dívida baixa. Caso ela queira, pode se endividar mais tranquilamente, que não haverá problemas. E no vídeo de hoje foi isso. Não se esqueça de deixar um like, ativar o sininho, deixar sugestões de vídeo nos comentários, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para apenas um amigo investidor. Já me ajuda bastante. E é isso. Forte abraços e tudo de melhor.